Boa tarde, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente retoma a unidade curricular 2, que refere-se à elaboração de documentos. E hoje eu queria falar de dois tópicos com vocês. Primeiro, relativo aos parâmetros e manuais de redação que as empresas oferecem. E o segundo é a produção de um documento simples e muito comum no ambiente de trabalho, que é o e-mail. Ok? Vamos lá. Primeira coisa é a gente entender o que são parâmetros. A palavra parâmetro é uma palavra estranha para muitos de nós, mas ela não é complexa quando nós colocamos no contexto para entender do que ela trata. Parâmetros de organização textual de documentos no âmbito de uma empresa, no âmbito empresarial, são padrões, padronizações de comunicação escrita, que permitem uma comunicação mais eficaz. Ou seja, é uma forma de padronizar, de definir uma forma comum de todas as pessoas da empresa fazerem o mesmo documento. Imagine se todos nós, por exemplo, nós aqui da sala 10, que estamos mais ou menos em 14, 15 pessoas, se todos nós quiséssemos fazer documentos juntos numa empresa, mas cada um fazer um documento do seu jeito. Por mais que nós seguimos a mesma regra, notem que os relatórios ficaram um pouco diferentes, que as atas ficaram um pouco diferentes, que as cartas ficaram um pouco diferentes. Então, dentro de uma empresa existe uma padronização para que todos os documentos sejam feitos da mesma forma, com o mesmo tamanho de fonte, no mesmo papel timbrado, com o mesmo tipo de linguagem. E aí a comunicação fica mais eficaz. E para tanto as empresas usam ou podem elaborar os seus próprios manuais de redação. E o que é um manual de redação? Ele tem por objetivo padronizar os termos, as expressões, alcançando aí uma forma de comunicação que é uníssona, ou seja, que ela tem um só som para o diversificado público presente em todas as unidades da federação, além de trazer as principais regras da língua portuguesa e as dúvidas mais frequentes. Ou seja, é uma forma de unificar, de padronizar a nossa linguagem para um público que é muito diferente, muito diverso, de forma que qualquer pessoa da mesma empresa, produzindo documento da mesma forma, cria um padrão, determina aí um padrão de linguagem, as pessoas falam da mesma forma, se apresentam da mesma forma, se apresentam como se fosse uma empresa. Então, toda vez que você recebe uma comunicação, por exemplo, do SENAC, seja por mim, por outro docente, pela técnica, pela secretaria, pelo setor administrativo, se todas as pessoas diferentes da mesma empresa usam o mesmo manual, você tem a sensação enquanto cliente, enquanto destinatário da comunicação, de que aquela comunicação vem todas da mesma pessoa, da mesma empresa, do SENAC. Então, essa unificação permite essa padronização. Esse trecho de fala que está aqui, entre aspas, eu tirei do Manual de Redação e Estilo do Conselho Federal de Contabilidade e do Conselho Regional de Contabilidade, que foi editado em 2015. Olha que legal! Isso quer dizer que eles determinaram um manual para todos os contadores dentro do Conselho Federal de Contabilidade e os regionais, para que todos os contadores falem da mesma forma. Eles têm esse manual. E isso está validado já há 5 anos. Obviamente que ele vai sendo atualizado conforme a língua portuguesa traz um novo tópico, uma nova leitura, uma alteração de regra, como teve nos últimos recentes anos. Enfim, mas ela oferece uma forma de se padronizar. Então, você pode entrar numa empresa e, de repente, a empresa te ensina uma forma padrão de fazer ata. Aqui nós fazemos ata dessa forma, aqui os e-mails são produzidos assim, aqui a linguagem dos relatórios usa esse padrão, porque a empresa determina o seu próprio padrão de comunicação. E dentro disso, eu vou pedir que vocês façam hoje 2 atividades. A primeira atividade é uma pesquisa. Vocês vão entrar no Google e no Google vocês vão colocar lá Manual de Redação da Presidência da República. E vai chegar uma tela mais ou menos parecida com essa aqui. Um link do planalto.gov.br em PDF, que eu vou pedir que vocês cliquem e abram. E vocês vão chegar numa tela mais ou menos assim.
vai abrir um arquivo PDF, que é o Manual de Redação da Presidência da República. É legal a gente acessar esse documento macro para a gente entender que a presidência, que hoje, querendo ou não, é o órgão máximo do nosso país, ele tem um manual. E ele determina uma forma de comunicação que vai validando todos eles abaixo de si. E é um manual extenso, sim, vocês vão notar que ele tem quase 200 páginas. Eu não vou pedir que vocês leiam tudo, fiquem tranquilos. Mas eu acho legal ter contato com esse documento para entender que o órgão público daquela dimensão tem uma padronização. Isso não quer dizer que uma empresa pequena não possa ter. Eu acho até importante que tenha. Pensando hoje nesses tempos de atividade remota, que a gente está tão à distância e fazendo um monte de coisa, quantas vezes você entra em contato com uma empresa, por mais pequena que seja, uma pizzaria para fazer um pedido, aí uma pessoa faz contato com você, ela se comunica de uma forma, você entende uma coisa. Aí vem outra pessoa se comunicar com você, ela se comunica com você de outra forma e você entende outra coisa. E a porta fica aberta para aquilo que a gente chama de ruído na comunicação. Lembra do processo da comunicação? É onde a janela fica aberta para que isso aconteça. Então, ter um manual permite que esses problemas, mesmo nas pequenas empresas, possam ser solucionados. Então, fica uma dica. Muitas vezes você tem aí um negócio próprio, você tem a sua empresa e você tem 2, 3, 4, 5, 10 funcionários ou trabalha numa empresa dessa proporção e há muitos problemas de comunicação. As pessoas respondem e-mail cada um de um jeito, atendem telefone cada um de um jeito, emitem seus documentos, relatórios de cada um do seu jeito. Fazer a proposta de um projeto que seja a padronização da comunicação nos documentos da minha empresa. É uma ideia que eu já vendo para vocês, caso vocês estejam pensando, nossa, na minha empresa eu podia resolver isso dessa forma. Por que não? Crie uma padronização de documentos. Olha, o padrão de ata, o padrão de relatório, o padrão de e-mail, o padrão de comunicado. Porque podemos criar aí um manual das pequenas empresas, por que não? Dentro disso, voltei no slide. Dentro dessa pesquisa, abrindo esse arquivo, a primeira atividade é muito simples. Quero que vocês leiam o primeiro capítulo desse documento, que vai da página 14 até a página 21. Ele vai falar um pouco sobre a produção de documentos em si, das questões de clareza, coesão e os recursos, as qualidades da comunicação dentro do documento. Eu achei interessante a gente ter contato com isso. Eu peço que vocês façam um resumo sobre o que vocês entenderam desse primeiro capítulo do documento. Professor, que tamanho tem que ter esse resumo? Fique à vontade. Desde que, obviamente, não seja um resumo de apenas um parágrafo de 4, 5 linhas, tranquilo. Eu quero que você me coloque ali um resumo daquilo que você entendeu desse documento, os principais tópicos. Pode, inclusive, fazer a sua própria anotação de caderno, que eu sei que muitos de vocês estudam assim, enquanto vocês veem um conteúdo, vocês anotam, fazem suas cópias ou tiram alguns tópicos, enfim, mas façam um resumo do que vocês entenderam no primeiro capítulo desse documento. Também vi pela atividade de língua portuguesa que muitos de vocês têm habilidade com mapas mentais, né, com produções gráficas. Professor, posso fazer um mapa mental? Pode, não deixa de ser um resumo. Sintam-se à vontade para dar a forma criativa que vocês quiserem a esse resumo para me entregar. É importante que essa forma seja visual, até para poder cumprir a segunda atividade de uma forma muito bacana. Então, se você quiser fazer um vídeo, ok. Se você quiser fazer um mapa mental, ok. Se você quiser fazer um texto, ok. Essa é a atividade 1, produzir um resumo sobre o que vocês entenderam no primeiro capítulo desse documento que eu mostrei. Aí vem a atividade 2, que está ligada à entrega dessa mesma atividade, que vai ser por e-mail. E aí a gente vai entender agora, em detalhes, o que é o e-mail. O que é o e-mail, Cadu? O e-mail, ou o correio eletrônico, ele vai ter esse nome também em algumas pesquisas, ele é um meio de comunicação muito prático nas empresas. E nas comunicações profissionais, eu tenho que priorizar ali a linguagem formal, uma linguagem que não é como eu uso no dia a dia, lembrando que eu evito os vícios de linguagem, as pequenas falhas de conjugação, de pontuação, de entonação, e evito transparecer demais o grau de intimidade. Por mais que eu seja amigo ou íntimo da pessoa a quem se destina o e-mail, eu não transpareço isso não aparece naquele e-mail.
mesmo que a relação seja muito próxima. Isso porque o e-mail reflete o quê? A imagem do funcionário na empresa. E mais, eu diria até que ele reflete a imagem do funcionário fora da empresa. Quando você manda um e-mail do seu ponto de trabalho para outra empresa, a forma como você se comunica é a forma como a empresa que você trabalha se comunica. É aquela coisa de vestir a camisa da empresa e a pessoa ver a empresa em você. O correio eletrônico, o e-mail, nada mais é do que isso. Uma forma da pessoa ver a empresa em que você trabalha através da forma como você se comunica. Tanto que, se dentro de uma comunicação escrita, um e-mail, eu sou um mal educado e eu ofendo alguém, não sou apenas eu que estou ofendendo a pessoa. É a empresa em que eu trabalho que está ofendendo alguém. Eu preciso ter cuidado na forma como eu escrevo. Exatamente, porque por trás de mim tem toda uma instituição, uma empresa que eu represento nesse ato. E o e-mail tem alguns cuidados que são importantes. Primeiro, você tem que digitar o endereço do destinatário por último. Você vai produzir e-mail, muitos de nós, a primeira coisa que a gente faz é colocar o e-mail da pessoa para quem a gente vai enviar e depois redige o e-mail. Não. Digite esse endereço de quem se destina o e-mail por último, porque isso vai evitar remessa equivocada, enviar sem querer, ou outros problemas semelhantes. Muitas vezes você precisa produzir um rascunho de um e-mail, você vai fazê-lo agora, mas não vai enviar ele agora porque é um assunto delicado, que às vezes você quer que outra pessoa leia aquele e-mail antes de ver, enfim. Tem várias coisas que podem acontecer. Você não colocando o endereço do destinatário, ele nunca vai ser enviado. Ele sempre vai ficar na sua caixa de rascunho. E você fica salvo aquele rascunho de e-mail até a hora que, mesmo sem querer, nossa, cliquei, ele enviou sem querer e agora? Se não tiver endereço de destinatário, ele não vai para lugar nenhum. Segunda dica, deixe o assunto bem claro para evitar que o leitor apague ou ignore uma mensagem importante. Ao repassar uma mensagem, confira novamente a linha do assunto e mude-a se necessário. Quando a gente envia um e-mail, um dos campos do e-mail é o assunto. E o assunto nada mais é do que resumir em 3, 4, 5 palavras o conteúdo daquela mensagem e deixando claro para o meu destinatário quão importante é aquela mensagem. Através daquela leitura de linha, a pessoa vai decidir se ela abre aquele e-mail antes ou depois dos outros. Eu, por exemplo, recebo muitos e-mails todo dia e eu uso isso como critério para poder entender a sequência da importância das mensagens. Se, obviamente, dentro das minhas mensagens, um dos e-mails vem a palavra assim, importante ou urgente, isso deixa claro que eu vou abrir aquele e-mail primeiro. Isso não quer dizer que eu vou colocar todas as vezes a palavra importante ali, porque se eu fizer isso e o conteúdo não for importante, eu perco a qualidade e a credibilidade da minha comunicação. Então eu preciso ter o cuidado de filtrar ali no assunto, resumir em poucas palavras o que se trata e qual é o nível de importância daquela mensagem. Terceira dica, procure redigir sempre mensagens curtas. O e-mail não é para ser um textão de Facebook. Se tiver um texto muito longo, eu coloco isso num outro documento anexo, aí vem um relatório, aí vem uma ata, que vocês viram que elas podem ter aí uma extensão às vezes um pouco maior, e ali eu coloco aquele conteúdo. Mas o e-mail em si ele tem que ser curto. Eu edito o e-mail e confiro a ortografia da mensagem antes de enviar. Não abrevio nada em e-mail externo. Por que eu confiro a ortografia da mensagem? Porque nada pior do que uma comunicação escrita com erros de português. Isso perde muita credibilidade. Fiz um conteúdo lindo de morrer, mas fui lá e errei a concordância, errei o conjugar dos verbos, errei uma acentuação, escrevi errado uma palavra. Isso perde muita credibilidade. E eu não abrevio nada em e-mail externo exatamente para que as pessoas que estão fora da empresa entendam melhor os conteúdos. É um pouco daquela linguagem técnica que a gente falou de início. Também limito a troca de e-mails. Se depois de trocar 3 ou 4 e-mails com membros da sua equipe numa conversa, você ainda não tiver uma solução, eu discuto o assunto pessoalmente. Ou seja, às vezes eu escrevi uma coisa, eu quis conversar com as pessoas, não consegui, não me entenderam, o e-mail voltou, eu reexpliquei no segundo envio, voltou de novo. É muito provável que nesse terceiro envio a pessoa ainda não entenda, porque existe algum ruído de comunicação aqui nesse processo que não ficou claro.
Então, às vezes eu preciso deixar o e-mail de lado e marcar uma reunião para fazer olho no olho, nem que seja virtual, como a gente fez aí no Skype, no Zoom, para a gente se alinhar. E também evita o excesso de intimidade. Um e-mail profissional é uma correspondência de trabalho, tem que ser tratado como tal. E para complementar o seu texto, inclua aí um fechamento adequado. Vamos entender agora a estrutura do e-mail. A estrutura do e-mail é muito simples, ele não tem uma forma rígida e única, mas algumas partes vão sempre predominar em quase todas as comunicações. Entre elas, o primeiro, o assunto, que é um campo a ser preenchido ali. Lembra? O assunto tem que resumir a informação do e-mail. Em 3, 4, 5 palavras, resuma do que se trata o e-mail de uma maneira muito sucinta e muito objetiva. Lembre-se, através dessa linha, a pessoa vai decidir quando e por que ela deve ler aquele e-mail. O segundo campo é o vocativo. Neste campo, eu observo aí a quem se direciona a mensagem. E aí eu vou colocar um que é um vocativo, Cadu. Nada mais é do que um bom dia, um boa tarde, um boa noite, um salve, salve. Depende de como é que você saúda a pessoa. Nesse vocativo, muitas vezes eu coloco aí a forma de tratamento das pessoas. Né? Bom dia, senhor. Bom dia, excelência. Bom dia, meritíssimo. Bom dia, santidade. Enfim, tem várias formas de você usar os pronomes de tratamento dentro do vocativo. Então, vocativo é isso. É você descrever bom dia, senhor tal, por exemplo. O terceiro campo é o campo do texto. E aqui eu coloco o assunto de uma maneira pontual clara. Então eu coloquei ali o assunto trata de compra de materiais. O meu vocativo é bom dia, senhor Denis. Tudo bem? Vem o texto. Venho através dessa solicitar a compra dos itens abaixo descritos. Eu peço caneta Bic, tantas unidades, papel sulfite, tantas unidades, enfim, compro os itens que são necessários. E aí eu escrevo o assunto que eu quero colocar naquele e-mail. Lembra que eu resumi ele no assunto? Eu posso agora, no texto, ser detalhista para expor o meu assunto, mas ainda assim de maneira pontual e clara. Quarto campo é o campo de fechamento. E aqui eu tenho que estar atento às formas de cortesia, com atenção à vírgula. Ou seja, como é que eu encerro a minha fala. Eu posso colocar, por exemplo, atenciosamente, vírgula, que é uma maneira carinhosa de dar atenção e agradecer pelo aquele contato. Você pode também fazer um pouco mais firme, falar assim, no aguardo de uma resposta, vírgula, ou seja, você fez um pedido e você está esperando que ele te responda aquele e-mail. Você pode fazer, agradeço antecipadamente pelo meu pedido. Tem várias formas de você fechar de maneira cortês, gentil, esse documento. E aí eu termino essa frase com uma vírgula, não é com um ponto final. E no final de tudo eu coloco a minha assinatura. A assinatura é um campo que você vai ver que ele tem algumas identidades. Ele tem a logomarca da empresa, a identidade visual da empresa, da instituição que você está representando. Tem o seu nome, tem o seu cargo, tem o seu e-mail institucional e tem o telefone. Caso a pessoa não consiga te mandar por e-mail, ela pode te telefonar. Vou colocar aqui um exemplo para que vocês possam chegar e enxergar um e-mail junto comigo. Nota, lá em cima nós temos o destinatário, que é o taubaté@oabsp.org.br. Eu mandei um e-mail para a unidade da OAB aqui de Taubaté, cujo assunto, título, é um contato para visita técnica aos cuidados de Dr. Luiz Guilherme Paiva Viana. E aí vem o vocativo, boa tarde. Tudo bem? Cadu, você não colocou boa tarde, senhor? Não, eu não sabia exatamente quem ia receber aquele e-mail. Eu sabia que o e-mail era para estar aos cuidados do Dr. Luiz Guilherme, mas eu não sabia se era ele que ia receber. Então eu coloquei um boa tarde neutro, limpo, exatamente para que qualquer pessoa que recebesse encaminhasse, por isso está aos cuidados do Dr. Luiz, encaminhasse o Dr. Luiz. E aí segue o texto do e-mail. Conforme conversei via telefone, o secretário da diretoria, Dr. Alexandre, eu sou docente de uma turma de aprendizagem aqui do Senac Taubaté. Estou estudando o Código de Defesa do Consumidor e blá blá blá, e é um pedido de visita técnica que eu estou fazendo com eles. Coloco ali, é possível? Como proceder? Coloco o meu fechamento, que é um ATT, ponto vírgula, é o resumo de atenciosamente, é uma outra forma de você escrever essa palavra. E embaixo a assinatura do meu e-mail. Senac, Carlos Eduardo Silva, trabalho no Gestão de Negócios, tem aí também meu telefone, tem o link da unidade, caso precise.
A atividade 2 em si de hoje, que é individual, é vocês acessarem o link abaixo aqui do português.uol.com.br para vocês lerem. Ali tem todas as orientações de como fazer um e-mail, um pouco desse resumo que eu mostrei nesse vídeo para vocês. E eu quero que vocês leiam e produzam um e-mail para mim, enviando o resumo da atividade 1, relativo ao manual de redação. E aqui embaixo, constando o meu e-mail caso vocês precisem. Ou seja, são duas atividades hoje. Ler o capítulo 1 lá do Manual da Presidência da República, fazer um resumo, que pode ter diversas formas, como a gente falou. Você vai anexar essa atividade 1 no e-mail, vai produzir um texto de e-mail conforme essas orientações aqui e vai me enviar. E eu vou avaliar as duas coisas, o e-mail e a produção do resumo. Ok? A tela que vocês vão chegar vai ser mais ou menos assim, desse link. Vocês vão chegar, caso vocês não entrem direto, vocês podem caminhar em gêneros textuais. Vai encontrar ali também o e-mail, que é um gênero textual do meio eletrônico. E vai chegar nessa tela aqui, que tem por título o e-mail, um gênero textual do meio eletrônico. E aí vocês podem ler esses material que vai estar ali as orientações resumidas de tudo que eu mostrei aqui no vídeo. Ok? Dúvidas que surjam nesse intervalo, me pontuem e a gente vai conversando. Ok? Um forte abraço. Fui!